Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nessa noite transmitindo o nosso segundo culto online, porque nós queremos abençoar seu coração, nós queremos abençoar a sua vida. E o propósito dessa noite é trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo para o seu coração em dias tão turbulentos. São tantas notícias que nós ouvimos pela TV, são tantas notícias que nós ouvimos e que nós precisamos, querido, dar ouvido à voz do Senhor. E sem mais delongas, nós queremos convidar os irmãos para abrir no livro de Salmos, capítulo 52. Abra comigo, livro de Salmos, capítulo 52. Essa semana, meditando nesse salmo, o Senhor falou algo ao meu coração. Eu quero poder compartilhar com os irmãos. Livro de Salmos, capítulo 52, e o versículo 8. A todos os irmãos que nos assistem, que a paz do Senhor esteja contigo agora na tua casa, que a graça do Senhor esteja contigo agora, com a tua família, que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida, enche o seu coração e enche a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você que está em outro estado, fora do Maranhão. Deus abençoe você em nome de Jesus. Você que está assistindo essa live que foi gravada, Deus abençoe você também no nome de Jesus. E todos aqueles que estão online agora, recebam aí a presença gloriosa do nosso Deus. Abra comigo no Salmo capítulo 52 e versículo 8. Eu quero dizer para você que todos aqueles que têm o coração firmado em Jesus, eles são como uma oliveira. E é sobre isso que eu quero ministrar para o teu coração nessa noite. Davi diz no Salmo 52, e o verso 8: mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e sempre. Aleluia. Davi diz: eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. É interessante porque a oliveira, ela é uma árvore baixa, de tronco retorcido, mas ela tem uma característica peculiar. A oliveira dura centenas de anos, e algumas até milênios. Na cidade de Santa Ilha Azóia, em Portugal, há relatos de uma oliveira que tem cerca de 2.850 anos. Que interessante. E Davi diz: eu sou como uma oliveira. O que Davi quer nos ensinar com esse entendimento, com essa revelação bíblica? A oliveira produz um fruto, e do seu fruto se extrai o azeite, se extrai um óleo. E esse óleo, ele era usado para alimentação, ele era usado como cosméticos, ele era usado como combustível. Tudo na oliveira era usado. Até mesmo as folhas eram usadas para fazer chá, com grande quantidade de nutrientes. Então Davi diz: eu sou como uma oliveira. O que Davi quer nos ensinar nessa noite, igreja? Em dias de turbulência, em dias de crise, em dias de más notícias, em dias de agitação política, econômica, em dias de disputa de poder, em dias em que todo um sistema organizado se levanta contra o conhecimento de Deus, o que Davi quer nos dizer? Será que Davi estava falando de uma fé que ele possuía, uma fé que ele acreditava que ele viveria por muito tempo? Ou será que Davi estava fazendo menção de uma segurança, de uma confiança que ele sentia em Deus? Eu acredito que Davi estava dizendo: eu confio no meu Deus. Eu acredito que a expressão de Davi, quando ele diz: eu sou como uma oliveira, Davi está dizendo: eu confio no meu Deus, por isso eu viverei, por isso não serei abalado.
Russell Shedd, em um dos seus comentários, ele diz assim: quem confia em Deus, vou repetir, quem confia em Deus e não em si mesmo, pode aguardar prosperidade e segurança inabaláveis. O que Davi está dizendo: eu confio no meu Deus, eu tenho segurança no meu Deus. Sabe por que Davi está dizendo isso? Porque no verso anterior, se você acompanhar comigo aí no Salmo 52, o verso 7, vamos ler esse texto para você entender do que Davi está falando. Davi diz assim no Salmo 52, o verso 7, um versículo antes do que lemos. Davi diz: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Vou repetir: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Aí no versículo 8 ele diz: mas eu sou como a oliveira. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu vou viver muito tempo, eu não vou ser abalado, porque eu não confio na minha riqueza, eu não confio no que possuo, eu confio no meu Deus, e por isso não serei abalado. Aleluia, aleluia. Aqueles que confiam em Deus, irmãos, não temem a morte. Aqueles que confiam em Deus não temem más notícias. Aqueles que confiam em Deus sabem que vão viver. Quando eu estava no leito de uma UTI, se você ainda não conhece o meu testemunho, existem alguns vídeos no YouTube, você pode assistir. Mas quando eu sofri o acidente em 16 de abril de 2011, muitos diziam que eu não escaparia. Esse era o diagnóstico de muitos que diziam: esse não vai escapar, esse vai morrer. Quando eu estava sendo em tratamento intensivo na UTI, o médico disse para mim: você perdeu o movimento do braço esquerdo, o seu braço vai secar, o seu braço vai murchar, e você vai ter que usar uma tipoia, porque você perdeu o teu movimento. E quando o médico me deu esse diagnóstico, eu disse: eu não aceito. Eu fui feito para adorar o Senhor, eu fui feito para glorificar o nome de Deus. E eu disse para o médico: não aceito esse diagnóstico. Sabe, querido, quem teme ao Senhor não teme más notícias. Quem teme ao Senhor não teme a morte, porque a morte é só uma passagem. A morte é Deus te levando para um lugar que Ele preparou para você. Por isso nós cantamos uma canção tão conhecida: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sabe por que nós cantamos essa canção? Porque nós temos confiança no nosso Deus. Nós somos como a oliveira. Nós viveremos muito tempo, nós permaneceremos firmados. É isso que Davi está nos dizendo no Salmo 58, o verso 8: eu sou como a oliveira. Depois Davi disse: como uma oliveira plantada na casa de Deus. Agora aqui há um entendimento interessante, porque oliveiras não eram plantadas no pátio do templo, oliveiras não eram plantadas ao redor do templo. Então o que Davi estava dizendo? Eu sou como oliveira plantada na casa de Deus. Se oliveiras não era plantada no templo. O que Davi queria dizer com isso? Davi queria dizer: eu vou viver muito tempo como a oliveira, porque eu estou protegido na presença do Senhor. A oliveira não era plantada no pátio do templo, mas Davi tinha acesso ao templo. Entendeu aí, querido?
Oliveiras não eram plantadas no templo, mas Davi ia ao templo. Davi ia buscar a presença do Senhor. O que Davi está querendo nos dizer é: eu viverei muito tempo, porque eu estou na presença do Senhor. Eu viverei muito tempo e não serei abalado, porque eu habito diante do Eterno. Davi estava se referindo a ele mesmo, como alguém que estava plantado na presença do Senhor. Deixa eu te dizer uma verdade nessa noite. Oliveira representa o que é eterno. A oliveira para nós nessa noite é um figurativo daquilo que é eterno. E eu pergunto para você: você tem certeza da sua salvação? Assim como nós comemos os frutos da oliveira, eu quero te perguntar: será que você está preparado para comer do fruto da árvore da vida? Jesus é a nossa oliveira, e por isso nós precisamos nos alimentar dele. Por isso nós precisamos nos refugiar em suas sombras. Por isso nós precisamos ser curados, sarados por seu óleo, porque Jesus é a nossa oliveira. Você consegue entender isso? E quem está firmado em Jesus não será abalado. Você quer viver para sempre? Você quer viver eternamente? Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite: crie raízes profundas em Deus. Assim como uma oliveira cria raízes profundas no chão, aqueles que querem viver eternamente precisam criar raízes profundas no eterno. Aleluia! Nós precisamos viver eternamente plantados na presença do Senhor. Você já criou raízes em Deus? As suas raízes estão bem firmadas no Senhor? As suas raízes estão bem firmadas em Cristo? Onde estão as tuas raízes? Onde está o teu fundamento? O nosso fundamento precisa ser Cristo. Precisamos ter tanta convicção como Davi de dizer: eu sou como a oliveira, eu não serei abalado. Porque a oliveira, quando os ventos sopram sobre ela, ela não consegue ser abalada. Quando a oliveira, ela consegue ser sacudida pelos ventos, ela permanece firme. A oliveira produz seu fruto, que alimenta os homens, alimenta os animais. Quem tem raiz em Deus está afirmado. Por isso, na versão da Bíblia Linguagem Viva, no verso 52, vamos ler mais uma vez em outra versão, diz assim: mas eu viverei por muito tempo ainda, protegido pelo Senhor, verde e firme como uma oliveira, confio no amor constante e eterno de Deus. Ser como uma oliveira é viver plantado na presença do Senhor. Se você quer ter vida eterna, plante a sua vida, crie raízes no Senhor, nosso Deus. Mas Davi fala de outras características. Davi fala sobre esse lugar da presença. Davi fala desse lugar onde nós devemos permanecer. Davi fala desse lugar onde nós devemos criar raízes. Davi fala desse lugar onde não devemos arredar o pé, como diz o bom maranhense. Um lugar onde não arredamos o pé. E que lugar é esse, pastor? É o lugar da presença. Olhe comigo Salmo capítulo 1 e o versículo 3. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3, é um texto muito conhecido. Vamos ler a partir do verso 1. Aí da sua casa, abra sua Bíblia. Leia comigo. Salmos, capítulo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada a ribeiro de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Existe um lugar na presença de Deus. A árvore plantada junto a ribeiros de água é uma simbologia dos justos. A árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela não será desarraigada.
É uma simbologia do justo que não pode ser removido da presença de Deus. Você quer viver eternamente? Não saia da presença de Deus. Você quer ter direito à vida eterna? Não saia da presença de Deus. Mesmo que os ventos balancem, mesmo que os ventos soprem sobre você, não saia da presença de Deus, porque quem permanece na presença de Deus é como uma oliveira, firmado, inabalável. Sabe uma característica de quem é como uma oliveira? Ele abençoa tudo à sua volta. Alguém que é como uma oliveira, que tem essa característica, ela fornece sombra para quem está à sua volta. Só pode declarar como Davi, que é uma oliveira, quem tem essa característica. Hoje à tarde, nosso ministério, nossos irmãos, saíram pelas ruas da nossa cidade, da nossa pequena cidade de Matarroma, distribuindo alimento, distribuindo amor, ajudando pessoas que nesse momento de crise estão sofrendo com a fome que já assola muitas famílias. Sabe por quê? Porque quem é como uma oliveira abençoa quem está do seu lado. Quem é como uma oliveira fornece sombra para quem está do seu lado. Escute, em tempos de crise, se você não consegue abençoar quem está do seu lado, você não é uma oliveira. Você está mais para uma figueira frondosa, que não produz fruto. Oliveiras abençoam. Crentes firmados em Deus, eles abençoam. Crentes firmados em Deus, eles abençoam. Entenda isso. Então ser como uma oliveira é viver plantado na presença do nosso Deus. Mas Davi fala de outras características ainda, de alguém que é como uma oliveira. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo 15. Acompanhe comigo o livro de Salmos, capítulo 15. Aleluia. A partir do verso 1. A palavra diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Em outra tradução, esse mesmo versículo diz assim: Senhor, quem poderá viver na tua presença? Quem terá livre acesso ao lugar santo onde tu vives? Lembre, nós estamos pregando no Salmo 52, o versículo 8, que Davi diz: eu sou como uma oliveira plantado na casa de Deus. Quem pode estar plantado na casa de Deus? Quem pode permanecer firmado? Quem pode permanecer inabalável, querido? Quem é como uma oliveira? Os versículos seguintes do Salmo 15 responde. No versículo 2 ele diz: aquele que é íntegro em sua conduta. Alguém que permanece na presença de Deus inabalável é alguém que é íntegro. Ainda no versículo 2 ele diz: aquele que pratica o que é justo, aquele que pratica o que é reto, esse permanece inabalável na presença de Deus. Ainda no versículo 2 ele diz: aquele que de coração fala a verdade. Essas características são de alguém como Davi, são como uma oliveira, estão firmados na presença do Senhor. No versículo 3 ele diz: aquele que não usa sua língua para difamar e não lança calúnia ao seu próximo, esse é como uma oliveira. Ainda no versículo 3 ele diz: aquele que não faz nenhum mal ao seu próximo. Querido, esses são dias em que nós estamos vendo pessoas se aproveitarem da situação. Um álcool que antigamente era vendido por R$8, R$9, R$10. Alguns se aproveitam nesses momentos, estão vendendo por R$15, R$18. Oportunismo. Essas pessoas não são como a oliveira. Essas pessoas não estão plantados na casa de Deus. Eu quero te dar um recado, você que ouve essa live nessa noite. Se você tem sido um oportunista, se aproveitando da crise, eu quero te dizer: você não permanecerá na presença de Deus. Você não é como uma oliveira na casa de Deus. Oliveiras, elas são justas, elas fazem o que é reto, elas não fazem nenhum mal ao seu próximo. Ainda no versículo 4, Davi diz: aquele que despreza os pecadores rebeldes, não senta na roda deles. Esse é alguém que está na presença do Senhor.
aquele que honra os que temem ao Senhor. Se você valoriza as pessoas de bem, se você valoriza as pessoas que temem a Deus, isso significa que você é alguém que está plantado na presença do Senhor. Ainda no versículo 4, Davi diz: aquele que mantém sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Eu vou repetir isso: aquele que mantém sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, esse é alguém como uma oliveira, está firmado na presença do Senhor. No versículo 5 ele diz: aquele que não empresta o seu dinheiro com lucro, aquele que não aceita suborno ao inocente, este é como uma oliveira. E no versículo 5 ele encerra o salmo dizendo: quem assim procede nunca será abalado. Eu vou repetir: quem assim procede nunca será abalado. O homem que vive dessa maneira permanecerá firmado para sempre na presença do Senhor. Quem, pastor? Quem permanece firmado na presença do Senhor? Quem é íntegro, quem é reto, quem fala a verdade, quem não difama seu próximo, quem não faz mal ao seu próximo, quem não senta na roda dos escarnecedores, quem valoriza os tementes a Deus, aqueles que mantêm a sua palavra, mesmo quando são prejudicados, aquele que não empresta o seu dinheiro com lucro, aquele que não aceita suborno, esse permanece firmado na presença do Senhor, e este será como uma oliveira. E qual o resultado disso, pastor? O Salmo 23 e o versículo 6 nos fala de um resultado poderoso, de um resultado maravilhoso de ser como uma oliveira. O salmista Davi diz: eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, e eu viverei na presença do Senhor para sempre. Aleluia! Quem é como uma oliveira desfruta do amor cuidadoso de Deus. E a tradução da palavra acompanharão, ela pode literalmente ser traduzida como perseguirão. O amor cuidadoso de Deus vai te perseguir. O amor cuidadoso de Deus vai te encontrar onde você estiver. E eu oro agora para que do outro lado dessa tela você receba desse amor cuidadoso de Deus. Eu oro para que o amor cuidadoso de Deus te persiga e te encontre, e faça de você uma oliveira plantada junto a ribeiros de água, que não se abala. Você não vai temer o coronavírus. Não estou falando, não estou menosprezando toda crise, toda pandemia. Por favor, seja inteligente. Mas você não teme, porque você confia no seu Deus. Você é como uma oliveira. Querido, não me entenda mal, por favor, mas eu não temo o coronavírus, porque eu confio no meu Deus. Alguém chega para mim e diz: pastor, como você consegue ficar tão tranquilo em tempos de crise? Eu digo: porque eu confio no meu Deus. Eu quero fazer das palavras de Davi as minhas palavras. Eu sou como a oliveira. Você quer também se tornar como uma oliveira? Existe um segredo, nós já estamos encerrando nessa noite, mas existe um segredo, e eu quero falar desse segredo para você. Quer se tornar alguém firme? Quer se tornar alguém inabalável? Quer aumentar a tua confiança em Deus? Você quer sair do nível baixo para um nível elevado de confiança? Tem um segredo. Esse segredo está no livro de Salmos, capítulo 27, e o versículo 4 e o versículo 5. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Aqui está o segredo para quem quer permanecer firmado na presença do Senhor. Salmo 27, o versículo 4. A palavra diz: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Quando eu estiver em dificuldades, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará acima dos meus problemas, numa rocha firme. O desejo, querido, de viver plantado na presença do Senhor, fez com que Davi desenvolvesse uma profunda confiança em Deus. Quem vive plantado na presença do Senhor,
usando os termos de Davi, quem é como uma oliveira plantada na casa de Deus, querido, desenvolve um sentimento de confiança. Quem está plantado na presença do Senhor desenvolve um sentimento de confiança. Eu fico assustado, irmãos, quando eu olho e vejo alguns crentes que estão aterrorizados, que estão amedrontados, que estão empavorosos. Crente, deixa eu te dizer uma palavra nessa noite. Se você está plantado na presença do Senhor, você desenvolve uma confiança no seu Deus. Nós devemos ter o mesmo sentimento, esse sentimento profundo de ter íntima comunhão com Deus, querido. Sabe por quê? Porque no versículo 5, Davi diz: no dia mau, no dia da tribulação, o Senhor vai me esconder na sua presença. Você entendeu isso? No dia mau, o Senhor vai te esconder na presença dEle. É por isso que a gente lê o Salmo 31, e o versículo 20, Davi dizendo: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Lemos no Salmo 32, o versículo 7, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Por isso nós lemos no Salmo 61, e o versículo 4, para sempre anseio habitar na tua tenda, e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Por isso nós lemos no Salmo 91, e o versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe quem é como oliveira? É quem aprendeu a confiar em Deus. Sabe quem é como uma oliveira? É aquele que, estando na presença do Eterno, confia no braço forte do nosso Deus, e se mantém inabalável, mesmo quando tudo estiver sendo abalado. Sabe por quê? É como uma árvore plantada junto às águas. Por isso Davi tinha anseio em estar na presença do Senhor. Por isso Davi declarava: eu sou como a oliveira que floresce na casa do nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o seu coração. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua casa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Aí onde você está, feche seus olhos enquanto o louvor sobe. Feche seus olhos. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar você nessa noite.